no Salmo 143, essa oração é um salmo de Davi, obviamente, e vai nos dizer assim: Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas como os que há muito morreram. O meu espírito desanima e meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti como a terra árida, eu tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho em que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Preserva minha vida, Senhor, por causa do teu nome, por tua justiça. Tira-me desta angústia e no teu amor leal aniquila os meus inimigos, destrói todos os meus adversários, pois sou teu servo. E assim oramos, Senhor, em nome de Jesus, para que o teu nome seja exaltado, Senhor, a tua vontade seja feita. E, Senhor, dentro desse tempo que temos entre os nossos irmãos aqui, Pai, que seja o teu Espírito Santo que fale e não eu, Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém e amém. E diante dessa oração, damos continuidade, então, àquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que Ele nos reserva nos dias de hoje como seu ensino. Efésios capítulo 6 vai nos trazer um pouquinho mais de ensino a respeito de família, a respeito dos nossos filhos, nossos deveres como pai, como devemos ensinar e como os filhos devem reagir aos pais. Dentro desse ensinamento eu não posso deixar de mencionar, irmãos, para aqueles que eu esqueci de pedir ali no início, desculpa, se pudermos durante a leitura ali só cortar o microfone como de costume, amém? Então, dentro desses ensinamentos dos deveres entre pais e filhos, eu não posso deixar de lembrar ou de voltar um pouquinho no contexto da semana passada, né, sobre os deveres conjugais e lembrar que não foi aqui em Efésios, não foi nos ensinamentos de Paulo, onde Paulo falou que o homem se uniria à sua mulher e ali iniciaria uma família, né? Isto já vem muito antes desses textos aqui. Vemos lá em Gênesis, desde a criação, o Senhor já estabelecendo este ministério. Talvez não entendamos dessa forma, mas que a partir daqui comecemos então a ver dessa forma, né? Que a família é o primeiro ministério instituído por Deus. Antes de pensarmos em congregações, em igrejas, em pastores, ovelhas e obreiros e trabalhadores, precisamos pensar que o Senhor estabeleceu a família como o primeiro ministério, né? A primeira responsabilidade do homem foi unir-se à sua mulher e então ali dar o início, a continuidade da família. Não é então tão surpreendente assim que nos dias de hoje, aquele que nos ataca, aquele que nos persegue, aquele que tenta destruir o plano de Deus, ele vai começar por onde? Né? Então não podemos cair no erro de pensar que Satanás vai
atacar o ministério mais próspero ou maior de todos, ou a igreja mais numerosa, ou aquele que tem mais visualizações, né, que é o papo de hoje em dia é visualização, né? Então não podemos cair no erro de pensar que o inimigo vai atacar isso. Ele vai primeiro aonde é a base sólida, onde é o mais forte, onde é o princípio de tudo. É onde o inimigo vai atacar. Então, às vezes passamos nesses versos aqui de uma forma muito rápida, né? Olhamos aqui de uma forma muito geral e não damos a total importância ao qual esses versos, esses ensinamentos nos trazem. Porque tá tudo bem, eu preciso entender, eu preciso aprender sobre outras coisas que vão fazer o meu ministério ir mais longe, ser mais conhecido, ou com que eu tenha mais conhecimento teológico para ser mais convincente. E nessa busca incessante por conhecimento, por posições, a gente acaba negligenciando o que é de mais importante. A gente acaba misturando as coisas e deixando a família de lado, não dando a devida importância. Nós, como homens, as nossas esposas, ou as esposas dando a importância aos respectivos maridos, e muitas das vezes tudo isso sendo invertido também dentro de casa, dando a prioridade para um filho, para outro e tudo, e nisso o casal acaba se afastando e a família aí vai se perdendo sem com que a gente se dê conta. Amém? Então que isso fique vivo em nós dia após dia e que não negligenciemos a nossa casa e o nosso ministério. Mas eu não tenho cargo na igreja, eu não tenho posição, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas você tem um ministério confiado nas tuas mãos. Não se esqueça disso. Efésios capítulo 5, verso 31, vai relembrar o que Gênesis já disse também, dizendo: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aqui Paulo está fazendo uma alusão a essa união de uma só carne, né? Enquanto ele está trazendo um ensino também para a igreja aqui, fazendo o comparativo do que é Cristo e a igreja, né? Os dois são um. A gente não pode separar as duas coisas. E o que a gente vê muito acontecer hoje, né? Tem se dado muita ênfase a igrejas, a placas, a instituições, a congregações, pelos seus movimentos, pelos seus eventos, pela sua visibilidade, e muitas vezes Cristo está fora deste papel. Cristo está sendo colocado de lado, né? E muito do conhecimento humano, da capacidade humana está sendo levado em conta nisso. Então, se a gente pega esse paralelo e este ensino aqui, eu não quero tirar como eu sempre digo, né? Tirar um texto do contexto e tudo, mas faz muito sentido para mim isso aqui, porque quando Paulo se refere no verso 32 aqui, que ele se refere a Cristo e a igreja, a gente nota que assim como um marido não pode ser visto sem a esposa, né? Não pode ser separado, ele é dessa forma e ela é dessa forma, não. Enquanto os dois se unem e se tornam um, Cristo e a igreja também são um. A gente não pode separar estas coisas, né? Não podemos pensar que por sermos servos de Cristo estamos livres dessa obrigação de sermos igreja, por assim dizer, né? Porque em Cristo, unido com os irmãos, somos a igreja de Cristo. Embora aqui no grupo a distância nos separe, e isso representa muito bem o que é o corpo de Cristo, né? Independente de onde estamos geograficamente, fazemos parte do corpo de Cristo. Isso não nos restringe a ideia de que para fazer parte de uma igreja ou do corpo, temos que estar dentro das quatro paredes com uma placa na frente dizendo que aquela é a igreja XYZ de Cristo. Não.
Cristo não se divide dessa forma. Então, ele e a sua igreja são um. Assim como, vamos ver aqui no decorrer do texto também, não tem como eu dizer que a minha cabeça é de um corpo, o meu braço é de outro e a perna é de outro corpo. Assim como todos os membros fazem parte de um corpo, o qual Cristo é o cabeça, não podemos dissociar estas coisas. Cristo e a igreja, a cabeça e os outros membros do corpo, o marido e a esposa. Todos esses pequenos detalhes, eles vêm intrinsecamente ligados aqui dentro dessa palavra e dentro desse ensino de Paulo para os Efésios. Finalizando o capítulo 5, que eu peguei o gancho ali, portanto, cada um de vocês também, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então aqui entendemos como um deve tratar o outro, Se a gente voltar ao texto ali, a gente vai ver que a mulher deve ser submissa ao marido, assim como o marido submisso a Cristo e tudo. Eu não quero falar a mesma coisa que eu falei na aula passada, mas é importante ressaltar isso, É importante trazer novamente esse contexto para que a gente continue aqui o ensino. Dando continuidade no capítulo 6, vamos um pouquinho mais longe na questão da família e vamos entender os deveres de pais e filhos. Capítulo 6 de Efésios, verso 1, vai nos dizer assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Isso me chama a atenção aqui porque se a gente pega este verso 2 e 3 aqui, honra o teu pai e a tua mãe, a gente está falando isso de um ensino de Paulo para os Efésios, só que se a gente volta um pouquinho no texto e liga uma coisa na outra, Deuteronômio 5, onde vai nos dar os 10 mandamentos, está falando a mesma coisa. Opa, então quer dizer que tudo aquilo que se passou lá atrás, tudo aquilo que ocorreu no Antigo Testamento, a gente não desliga aqui depois de Cristo? Não. E é claro que eu já falei várias vezes sobre isso, talvez agora falando num tom diferente, mas não, de forma alguma a gente dissocia estas duas coisas também. Porque o Senhor, Criador de todas as coisas, que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, que conhece o fim desde o princípio, Ele criou, Ele estabeleceu, e Ele não poderia, e isso não fugiria de forma alguma do seu plano, Ele não poderia no meio do caminho falar, opa, eu me enganei, eu acho que agora eu vou dar uma mudada na história aqui, e daqui para frente vai ser tudo diferente. Não, já estava tudo no seu plano, pois Ele conhece o fim desde o princípio, Ele já estabeleceu todos os dias. Então se lá atrás, quando Ele falou com Moisés, Ele deu algumas orientações, 10 para ser mais específico, e lá em Deuteronômio isso estava registrado, não é aqui agora no Novo Testamento, depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e ficou o Espírito Santo para nos consolar e Paulo está tentando ensinar a respeito dessas coisas, não é aqui que a história vai mudar. Então, nada mais do que justo que Paulo venha e cite aquilo que já foi dito lá atrás, para que hoje a gente possa se lembrar do que o Senhor já tinha falado para nós, do que o Senhor já tinha nos ensinado. E como ele mesmo lembra aqui, e já estava escrito na lei, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas qual promessa é essa? Para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. E isto é a promessa de que eu terei esses dias se eu honrar o meu pai e minha mãe. Porque também está escrito que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, os filhos se voltariam contra os pais e os pais contra os filhos. Então quer dizer, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabia que seria assim também no futuro.
que muitos se perderiam no caminho e se voltariam contra os seus, principalmente contra a família. E aqui fica um ensinamento também para nós, não só para o que foi para os Efésios lá, mas para nós hoje aqui. Para que não nos esqueçamos disso. Embora os dias sejam difíceis, os dias sejam maus, mas a nossa esperança está em obedecer o Senhor. O verso 4 daí, né, para que não fique a balança pesando para um lado só, né? Olha, filhos, vocês têm que fazer assim, 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 assim. Também tem um contrabalanço aqui para que os pais também tenham essa orientação, né? Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Porque se a gente se apoia nas nossas forças, nas nossas experiências, naquilo que a gente viveu enquanto criança com os nossos pais, o que a gente vai transmitir para os nossos filhos? Nem sempre vai ser só coisa boa, né? Nem sempre. Então a gente deixa um pouquinho de lado todas as nossas experiências, toda a bagagem, toda a carga que a gente trouxe. Aliás, isso é um assunto muito bom para uma próxima aula também, né? Daquilo que o passado nos impacta na vida de hoje, que às vezes não nos damos conta, mas deixamos isso um pouquinho de lado e vamos instruir os nossos filhos de acordo com as leis e os conselhos do Senhor, e não naquilo que nós sabemos ou aquilo que o passado nos influenciou e tudo, porque senão, talvez alguns de nós possamos ter lembranças não muito boas do passado e vamos fazer o quê? Vamos simplesmente reproduzir isso na vida dos nossos filhos. E eu acredito que muitas das coisas que nos fizeram mal no passado, a gente não quer que façam o mesmo mal aos filhos também. Então, que mantenhamos o nosso ensino baseado na palavra do Senhor, que aqui não há erro. Nesta palavra e neste parâmetro, aqui não há erro. Amém? Verso 5 do capítulo 6. Deveres de escravos e senhores. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Como eu sempre digo e gosto de lembrar do contexto, né? Cada carta foi escrita para um povo, num determinado tempo, numa determinada cultura, para o contexto daquela época. Mas e se a gente pega tudo isso daqui e a gente vem colocar nos nossos dias de hoje? Num dia que a gente pode achar até um pouco estranho falar em escravidão, né? Servir aos senhores e ser um escravo fiel, um escravo leal. Mas e se a gente aplica isso no nosso dia a dia? Se a gente aplica isso na nossa cultura atual? Será que não se encaixa? Ou será que eu estou saindo muito do contexto? Saindo muito do exemplo? Enquanto colaboradores de uma empresa, será que eu estou servindo ao meu patrão como eu estaria servindo ao Senhor? Enquanto empresário, será que eu estou servindo aos meus colaboradores como eu estaria servindo ao Senhor? Ou estou me prevalecendo da minha posição para me aproveitar de alguém? Enquanto maridos e esposas, né? Será que a gente está usando versos atrás assim para dizer assim, olha, minha esposa tem que ser submissa a mim, eu faço aquilo que eu quiser e eu a trato da maneira com que eu quiser? Engraçado que a gente não observa mas se a gente ler novamente o verso 6 aqui, né? Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles estão observando.
mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quer dizer, se eu faço algo para alguém, para agradar enquanto ele está me observando, e na hora que ele vira as costas eu não vou fazer com o mesmo zelo e com o mesmo amor, se trata de duas pessoas completamente diferentes, não? Porque enquanto estão me olhando, eu estou agindo de uma forma. Quando viram as costas, agora não tem ninguém cuidando, então eu posso agir da maneira com que eu bem entender. Aí eu não estou sendo um servo fiel, não estou sendo íntegro naquilo que eu estou fazendo. E Jesus, enquanto falava aos fariseus que agiam desta forma, ele tinha uma palavra muito específica, né? Um adjetivo muito específico para se dirigir a eles quanto a essa conduta. E eu tenho certeza que a gente não quer se servir deste mesmo adjetivo de hipócritas enquanto somos chamados de servos do Senhor. Na frente do grupo eu me comporto bem, na frente da minha casa eu me comporto de tal forma, mas a hora que a câmera desliga, a hora que isso, aquilo, eu faço aquilo que eu bem entendo, porque ninguém está olhando. Mas e o Senhor? Ele não está nos vendo? Com que intenção eu estou servindo? É para agradar vocês, para que vocês sejam convencidos pela minha aula? Ou eu vou colher a recompensa do Senhor pelas minhas atitudes em tempo integral? No verso 9 aqui vai finalizar esse pequeno contexto falando exatamente do outro exemplo que eu dei, né? Enquanto talvez senhores, empresários ou uma posição um pouquinho diferente, né? Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e o de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre as pessoas. E isso aqui vai me levar, quando Cristo nos fala ao coração, né? Não temos como esconder, como tentar mudar o rumo da história. E isso aqui vai me levar lá para Mateus capítulo 8, quando o centurião fala com Jesus e ele fala assim: se o Senhor der uma ordem, porque eu sei como é que isso funciona. Eu também tenho soldados que estão sob as minhas ordens, e se eu digo para um vai, se eu digo para outro vem e tal. Então, ele se encaixa nesse contexto do verso 9, né? Enquanto senhor daqueles que o servem, o centurião tem essa plena consciência. Só que quando ele está diante de Jesus, essa autoridade que ele tem sobre os outros, ela cai por terra, porque ele sabe que diante de Deus nós estamos todos no mesmo nível, na mesma qualidade, na mesma altura. Ele falou: Senhor, se o Senhor quiser fazer, se o Senhor quiser curar, basta uma palavra. Porque eu sei como funciona. E nós, nessa posição, temos que ter a plena consciência de que as últimas palavras desse verso 9, que o Senhor não faz diferença entre as pessoas. Nós não podemos nos prevalecer de uma posição, de um título, do que quer que seja, porque diante de Deus, ele não vai olhar para mim e falar assim: não, para você o juízo é um, para ele é outro, para você a balança é de um jeito, para ele é outro. Não. São as nossas atitudes, a intenção do nosso coração e a nossa maneira de servirmos uns aos outros que vai contar para o Senhor. Continuemos, verso 10. O capítulo é curtinho aqui, o capítulo 6 de Efésios, mas quão rico, né, ele é em ensinamento. Quando a gente pega linha por linha, quando a gente pega texto por texto e a gente entende aquilo que o Senhor precisa nos ensinar. Por isso que, se assim o Senhor me permitir, o formato destas aulas aqui não será alterado, porque se a gente deixa de
ler a palavra, entender o contexto, entender tudo aquilo que o texto está nos dizendo, não passa de um aglomerado de experiências pessoais. E é muito edificante, por um lado. Os testemunhos, as experiências, aquilo que a gente passa, aquilo que a gente constrói juntos aqui, é muito edificante. Mas se não tiver a palavra no meio de tudo isso, a gente está passando um tempo batendo papo aqui. É muito legal, é muito bacana, mas o nosso crescimento, a nossa base, o reforço dos alicerces, vem daqui de dentro. Até mesmo uma simples oração do início do estudo. Quantas orações, quantos dos nossos corações querem proclamar diante do Senhor alguns salmos? E muitas vezes a gente só vai para frente do Senhor com reclamação. Coisa que em muitos salmos ali traduz muito bem aquilo que o nosso coração quer falar, né? Então que a palavra seja sempre essa direção e essa base. Verso 10 do capítulo 6 de Efésios. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Depois de terem feito tudo. Depois de terem feito tudo, dá a ideia assim de que a gente acabou a obra, acabou o nosso trabalho, acabou o nosso serviço e aparentemente quando a gente acaba quer dizer assim, não tenho mais nada a fazer, né? Eu acabei, tá tudo certo, tá tudo resolvido, missão cumprida. E é justamente nesse ponto onde a gente pensa estar tudo feito, pensa estar tudo resolvido, é aí onde o inimigo age, porque a gente pensa assim, pronto, agora aqui eu não tenho mais o que aprender, eu não tenho mais o que me relacionar para construir ligações, relacionamentos e amizades, eu não tenho mais aprendizado, eu não tenho mais o que fazer, já está tudo bem, eu já estou completo na minha obra. Já atingi tudo aquilo que eu precisava. E aí o inimigo age. E para evitar tudo isso, vestimos-nos da armadura de Deus. Mantenham-se firmes, verso 14. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Claro que aqui ele faz alusão a uma armadura, ele faz alusão a coisas que a gente vai literalmente vestir, né? Dentro dessa armadura, mas eu não sei se todos já olharam para este texto ou para esta armadura com outros olhos, sem ler isto e visualizar literalmente um cinturão, uma couraça e tudo. Mas ao que ele se refere a cada parte dessa armadura, são coisas que a gente, dia após dia, negligencia. Mas quando algo sai errado, quando a gente entende que a gente precisa entrar numa batalha espiritual, como muitas vezes assim falamos, e nos nossos dias comuns a gente negligencia partes dessa armadura, a gente vem direto para Efésios 6 e vai visualizar aquela armadura como se estivesse realmente indo para a guerra. Só que um soldado, quando vai para a guerra, ele não tira a sua armadura do fundo do baú, veste e sai para a guerra. Enquanto não tem guerra, ele está diariamente fazendo a manutenção da sua armadura. A espada sempre está afiada,
O escudo sempre está pronto, ele não está jogado num canto. O cinturão, o capacete estão sempre em boas condições, limpos. E, sobretudo, não tem nada quebrado, não tem nada remendado. Poxa, mas olhando assim parece até meio bobo algum exemplo assim, né? Mas quer saber onde que a gente deixa a armadura remendada, deixa o escudo caído, deixa a espada sem fio? Mantenham-se firmes cingindo com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Talvez as mentiras não sejam diárias, repetitivas ou muito escandalosas. Mas uma mentira grande é feio. E uma mentira pequena também. Deus, ele não faz diferença entre as pessoas, entre o senhor e o escravo, e ele não faz diferença entre o assassino e aquele que quando toca o telefone fala assim, poxa, diz aí que eu não tô, só porque não quer atender o telefone. A mentira é a mesma. O erro é o mesmo. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali. A cultura do não dá nada ou não tem problema, ela vem se infiltrando cada vez mais. E a gente não faz atenção a isso. Afinal, eu só não estava a fim de atender o telefone. Só uma mentirinha não tem problema. E assim, o cinto da verdade vai perdendo o seu fio. O cinto da verdade vai perdendo a sua força. Poxa, tá muito apertado aqui falar que eu não gostei, falar que algo me desagradou, mas agir com verdade. Quanto mais verdade a gente age, mais o cinto aperta. Só que se ele está apertado, quer dizer que na hora da guerra ele não vai soltar, ele não vai te atrapalhar. Quem já usou um cinto que não fecha muito bem e ao lugar de fazer a função dele, que é segurar alguma coisa, ele mais atrapalha do que segura? Que o cinto não está no lugar certo, aplicado da maneira correta. Se a verdade não for aplicada da maneira correta, então é melhor eu não aplicar verdade nenhuma. Se eu aplico só as que me convém, as outras elas vão anular todo o resto. Vestindo a couraça da justiça. Justiça, se a gente pega a origem, a tradução da palavra, o original, enfim, e tudo, é fazer com que todos tenham o mesmo acesso às mesmas coisas, né? A cultura judaica chama, o que a gente hoje chama de esmola, eles chamam de fazer a justiça, porque aquilo que o Senhor me deu eu compartilho para que todos tenham a possibilidade de ter a mesma coisa. E muitas vezes nós, no nosso dia a dia, a gente troca um pouco esse julgamento, assim, né? Essa justiça do Senhor. Pelos nossos olhos a gente faz a nossa, e aquilo que nos agrada mais está mais certo, aquilo que nos agrada menos está mais errado, e assim sucessivamente. E a couraça da justiça, ela vai ficando meio folgada, ela vai ficando assim, de acordo com aquilo que ela se adapta. Mas a gente não pode adaptar essa couraça no nosso conforto. A gente tem que adaptar essa couraça da justiça na nossa proteção. Muitas vezes a armadura do soldado ela não é confortável, mas ela protege. Se ela estiver bem aplicada, bem colocada no seu devido lugar. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Por onde caminhamos, o evangelho nos acompanha? O evangelho da paz? Ou o evangelho que nos convém? O evangelho que olha para o lado e fala assim, não, esse aqui faz parte do nosso grupo de estudo, tá tudo certo. Pode fazer um pouco o que quiser, a gente não vai criticar, vai viver na paz do evangelho. Mas aquele outro que não faz parte aqui, que está fazendo uma coisa diferente da nossa, a gente já acha até um versículo aqui para ir lá e apontar, e confrontar, e afrontar, e enfim.
que os pés que utilizamos, ou seja, que o caminho que trilhemos, seja trilhado pelo Evangelho dentro da paz de Cristo. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo da fé. Lógico, a gente já pensa no escudo que vai proteger aquilo que vai chegar até nós. Por quê? E por que escudo da fé? Porque as setas inflamadas do maligno são aqueles pensamentos, são aquelas situações que vêm até nós para dizer assim, olha, aqui, nessa situação, acabou a esperança. Aqui, neste momento, você não pode mais nada. E é assim que o inimigo tenta. Eu usava, há tempos atrás, uma ilustração e agora me veio à mente isso e faz sentido. Porque eu vou trocar um pouco aqui, não estou mudando o texto, mas vou trocar o exemplo. As setas inflamadas do inimigo, eu usava muito de exemplo como as pedrinhas que ele joga, porque o bicho é insistente, né? Ele é persistente e não desiste nunca. Ele fica sentado do seu ladinho jogando pedrinha em você. Uma em cima da outra. Uma pode ser pequena, a outra ele erra, a outra não chega, a outra passa direto. A outra é um pouquinho maior, mas ele fica jogando. Os nossos pensamentos negativos, as nossas visões, as nossas percepções naquilo que a gente vê nas adversidades do dia e tudo isso são setas do inimigo. E a gente está sem o escudo, porque o escudo é pesado. Carregar o escudo da fé muitas vezes é desconfortável. Que a gente vai caminhar por um lugar que a gente não vê nada, a gente não vê inimigo, não vê ameaça, mas a gente está carregando aquilo aqui. Pesado, não nos permite carregar outra coisa junto, porque para carregar um escudo você usa o braço todo, acredito eu, nunca fui para uma guerra com um escudo fisicamente falando, mas eu acredito que é assim. Não nos permite carregar outra coisa. Então quer dizer, eu deixo um pouco de lado porque isso aqui está me atrapalhando. Só que a hora que vem a seta, a hora que vem a pedrinha do inimigo, a hora que vem aquilo que falamos aqui, a gente não tem o escudo para defender. A seta bate, fura e machuca. A pedrinha vai batendo e começa a incomodar. E aí a gente não pode apagar as setas inflamadas do maligno. Uma vez que a gente não pode apagar porque não está segurando o escudo, ele conseguiu o que queria. Porque não pensem vocês, meus irmãos, que o inimigo vai conseguir aquilo que ele quer quando vocês chutarem o balde, virarem a mesa, saírem da igreja e irem direto para o mundo. Fazer aquilo que a vida oferece. O inimigo não está nem aí com isso, ele não precisa disso. O que ele precisa é fazer com que neste momento que vivemos aqui, dentro de um grupo, lendo a palavra de Deus, a única coisa que ele precisa fazer para te tirar do caminho é plantar uma dúvida na tua cabeça. Pronto. Ele já ganhou a partida. A partir do momento que nós deixamos de lado o escudo da fé, que ouvimos ou que somos atingidos por uma seta inflamada e a gente começa a se questionar ou a questionar até mesmo Deus, pronto, ele já ganhou. Então ele não precisa de um desvio escandaloso de um irmão da igreja para dizer, uau, pronto, ganhei mais um para mim, mais um que vai povoar o inferno. Não. Basta com que a gente dê espaço para dúvida. Aí está tudo perdido. Porque aí ele entra por aqui, aí ele sabe como é que ele continua o caminho dentro do coração e da mente e a partida está ganha. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma vez salvos em Cristo, irmãos, portemos este capacete
E mesmo que não haja ameaça, mesmo que não vejamos a ameaça vindo perto, mesmo que os campos que olhemos do lado possam estar verdes ou floridos e não tenha inimigo por perto, assim como a gente não deixa o escudo da fé no canto, a gente não tira o capacete da salvação. E sem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, diz muito bem aqui escrito no texto, a gente também não pode muito nessa guerra. Porque não é um verso bíblico, mas diz a lenda que aquele que é o mais forte não é aquele que bate mais, mas aquele que aguenta mais a pancada. Não adianta a gente estar na batalha, cheio de roupa, cheio de proteção, tem o escudo, tudo bem, a gente vai aguentar por um tempo. Só que, para ganhar uma guerra, a gente não precisa só aguentar. A gente não precisa só se defender dos ataques, a gente precisa atacar também. E se não somos obreiros preparados, que não têm do que se envergonhar e não manejam bem a palavra do Senhor, não temos uma espada em mãos e aí fica um pouco mais difícil de ganhar a guerra. Que a gente possa olhar de uma forma diferente essa armadura de Deus. Eu sei, é muito legal aquela ilustração que a gente aprendeu já desde que frequentava a igreja quando era criancinha. Fala da armadura, todo mundo visualiza e pensa, o capacete, o escudo e tudo, todo paramentado para a guerra. Eu sei. É legal pensar dessa forma, é bacana e assim o exemplo é muito claro a respeito de cada uma dessas coisas, mas que na prática possamos colocar cada coisa no seu lugar, praticando-as. E não somente como uma ilustração para a nossa vida. Amém? Verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Porque assim como somos um corpo de Cristo, irmãos, precisamos uns dos outros e das orações uns dos outros. Orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por esta mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo e com amor incorruptível. E essas são as palavras de Paulo, finalizando a sua carta, saudando a igreja de Éfeso e finalizando este ensino rico e muito edificante, pelo menos para o povo de Éfeso e para mim. Não sei se todos vocês pensam da mesma forma, receberam essas palavras da mesma forma, mas eu glorifico o Senhor por poder falar a respeito disso, por Ele me confiar esta missão, mesmo eu me considerando o menor dos menores e dos menores para falar a vocês. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que neste momento o Espírito Santo possa trabalhar em nós, Pai. Eu oro, Pai, assim como oramos este Salmo de Davi aqui no início, Pai, para que o Senhor nos responda, para que o Senhor nos ensine, Pai, a estar nos Teus caminhos, para que estas palavras aqui, Senhor, possam gerar frutos no coração de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. E, sobretudo, Senhor, que possamos estar livres, ou ao menos preparados, Pai,
para combater as setas inflamadas do inimigo, Pai. Que isso não venha sobre a nossa mente, que isso não gere em nós nenhuma dúvida, Pai, com relação ao Senhor, a Deus, com relação aos ensinos, Pai, do Teu Evangelho, da Tua Palavra e da Tua salvação, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Paizinho querido, que o Teu Espírito Santo esteja com cada um aqui, que o Teu Espírito Santo toque no coração de cada um aqui que ouviu esta mensagem hoje, Pai, que cada um seja edificado, encorajado, Pai, e sobretudo que a Tua paz esteja sobre os meus irmãos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos, ó Deus, da astúcia do inimigo, livra-nos, Pai, de toda a tentativa do inimigo contra as nossas vidas, contra as nossas casas, Pai, e que assim possamos estar posicionados diante de Ti, preparados, Pai, para todo o tipo de guerra que está por vir, ó Deus, nas regiões celestiais, ó Pai. Pois que sabemos, ó Deus, que quanto mais nos aprofundamos na Tua Palavra, mais isso enfurece o inimigo, Pai. Então que esta ilustração, Pai, da armadura que temos do Senhor, ó Deus, possa fazer sentido para nós, possa, Pai, nos encorajar dia após dia, ó Pai, a praticar a Tua Palavra, a estarmos, Senhor, preparando os nossos equipamentos para essa guerra, ó Deus, que possamos estar com tudo pronto, com tudo em dia, Senhor amado, nas melhores condições. Quero dizer assim, Senhor, que as nossas espadas estejam afiadas, que os nossos capacetes, escudos e couraças estejam preparados, ó Deus, para enfrentar esta guerra, ó Deus, em nome de Jesus, e que o inimigo de maneira alguma encontre alguma fraqueza, Pai, para nos derrubar. Senhor, envia, Pai, os Teus anjos na casa de cada um, Pai, envia os Teus anjos sobre a família de cada um aqui representado, Senhor amado, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É isso que eu oro, Paizinho querido, te agradeço por esse dia, te agradeço pela minha casa e pela vida dos meus irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.